pessoal, hoje trago uma questão da Barão de Mauá, questão muito interessante sobre geometria, e diz o seguinte, ó, ele vai apresentar uma figura que mostra a construção geométrica do algarismo 2, nós vamos construir o número 2, composta por duas semicircunferências concêntricas, ou seja, nós vamos ter duas circunferências que têm o mesmo centro, e dois pares de segmentos de retas paralelos, formando duas linhas abertas e simples, ambas com o mesmo comprimento. Cada arco da circunferência concorda com o segmento da reta adjacente a ele, ou seja, no final da circunferência já começa essa reta adjacente. Além disso, a distância entre os segmentos da reta é a mesma nos dois pares. Essa também é uma informação muito interessante. A distância entre os segmentos de reta é a mesma nos dois pares. Então, vamos dar uma olhada nessa construção que ele está nos dizendo. Aqui está o número 2, e o que ele está nos dizendo é que essa região aqui é formada por duas semicircunferências concêntricas. Logo depois, nós vamos ter dois pares de retas paralelas. Esse é o primeiro par e esse aqui é o segundo par. Ótimo. Ele diz mais uma informação. Os dois segmentos de reta inteiros, os dois segmentos inteiros têm o mesmo tamanho. Então, esses dois segmentos que estão em vermelho têm exatamente o mesmo tamanho. Ele também diz que a distância é a mesma entre esses segmentos. Todas essas distâncias são iguais. Bem, como isso daqui são duas circunferências concêntricas, esta distância aqui é a diferença entre os raios. Esta circunferência pequena eu vou chamar de R', e essa circunferência maior eu vou chamar de R'. Então, essa distância aqui, ó, é exatamente o raio da grandona, que é R', menos o raio da pequenininha, que é R'. E essa distância é constante. Então, aqui é R' menos R', aqui é R' menos R', aqui é R' menos R' e aqui é R' menos R'. Pergunta do exercício é quanto vale a tangente desse ângulo X. Mas vamos dar uma olhada. Se os comprimentos são iguais, esse pedaço em amarelo é exatamente igual a esse pedaço em amarelo aqui. Esses dois pedaços são idênticos. Então, essa parte já não me interessa, porque ela já garante a igualdade. O mesmo vale para esse pedaço aqui que eu fiz em roxo. Eles são iguais. Também não me interessa, porque já vai marcar a igualdade. O que acontece é o seguinte. Nós temos que esta circunferência é menor do que essa. Isso quer dizer que vai ter um acréscimo de comprimento na circunferência de cima. E como os comprimentos totais são iguais, esse acréscimo vai ter que ser retirado em algum momento. E vai ser retirado aqui, ó. Esse pedaço não existe nesta linha, porém, esse pedaço aqui não existe nessa linha. Então, essa diferença da circunferência maior tem que ser esse pedaço aqui. Como é perfeitamente simétrico, se essa diferença aqui der, sei lá, K, aqui é K sobre 2 e K sobre 2, para a gente ter ambos iguais. Mas como é que eu faço essa circunferência? O exercício nos disse que nós temos duas semicircunferências. Ou seja, é 180 graus. Isso daqui é 180 graus. O comprimento de uma circunferência inteira é 2πr. Então, o comprimento da semicircunferência é metade disso. O comprimento da semicircunferência é só πr. Então, olha, a semicircunferência menor vai ter um comprimento de πr. A semicircunferência maior, a que está em verde e está em azul, vai ter πr. Então, um é πr, o outro é πr. A diferença entre os comprimentos vai ser πr menos πr. Se você fatorar o π, vai ser πr menos r. Agora, o que acontece? Eu vou pegar essa região aqui, ó, e vou ampliar ela aqui, ó. Como eu disse, esse pedaço a mais lá em cima vai ser distribuído aqui para compensar. Metade vai ficar num pedaço e metade vai ficar no outro pedaço. Como esta diferença aqui está dando π, r', r', esta parte aqui de baixo é π, r' menos r' dividido por 2. E esta diferença aqui, ó, que é essa que nós vimos lá no começo, é r' menos r'. Falando nisso, eu posso agora calcular a tangente desse ângulo θ. Só que esse ângulo θ é metade do alfa, do x, perdão, o x. O x é 2θ. Por quê?
Você pode, como tudo é paralelo, esse cara é paralelo a esse e esse é paralelo a esse, olha só, esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Esse ângulo é o mesmo. Então, θ é metade de x, ou seja, x é 2θ. A tangente de θ vai ser esse cateto oposto aqui, πr quadrado, perdão, r menos r, dividido por esse daqui. Então vai ser r menos r dividido por π r menos r sobre 2. O r menos r cancela, sobra π sobre 2, a hora que você inverter dá 2 sobre π. Dito isso, e que x é 2θ, a tangente de x é a tangente de 2θ. Lembrando lá de trigonometria, a tangente de 2θ é 2 vezes a tangente de θ menos tangente ao quadrado de θ, dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de θ. Agora é só substituir 2 vezes a tangente de θ, que é π, 2 sobre π, vai dar 4 sobre π. 1 menos a tangente ao quadrado de θ é 1 menos 2 sobre π ao quadrado, que vai dar 1 menos 4 sobre π quadrado. Eu vou tirar o MMC aqui embaixo. O MMC vai dar, aqui embaixo, né? Ó, o MMC vai ser π quadrado menos 4, ó, aqui era o número 1, quando tiver MMC dá π quadrado menos 4 sobre π quadrado. Aí eu vou multiplicar pelos inversos. Vai ficar 4 sobre π, esse cara vai inverter, vai ficar π quadrado sobre π quadrado menos 4. Bem, simplificando aqui esse cara com esse cara, vai dar 4π em cima e embaixo π quadrado menos 4. Então, em cima dá 4π, o tio Bolinha esqueceu de colocar o π aqui, vou colocar agora, 4π, π quadrado menos 4, o que nos leva à alternativa B. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, só me procurar.